Weekly Outlook. Esta semana vamos falar de muita coisa, até porque esta semana o Fed falou, não é? Portanto, o Jerome Powell, que é, para quem não sabe, o presidente da Reserva do Banco Central dos Estados Unidos, esta semana deu uma entrevista bombástica, digamos assim, ou seja, no fim do Fed ter revelado que não ia, como já era esperado, aumentar aqui a taxa de juro este mês, apesar da pressão do Trump, ok? Isto foi ontem, salvo erro, ontem ou quarta, exatamente, quarta-feira, não ter aumentado a taxa de juros, isto já era algo que já estávamos à espera. Por outro lado, ontem vimos a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, a dizer que esta guerra com o Irão está a pressionar bastante a inflação, o que é normal, e que poderíamos, se isto continuasse, poderíamos ter uma inflação a 6% e até termos que aumentar a taxa de juros. Isto para mim não é novidade nenhuma, nem para alguns membros do grupo, porque já era algo que tínhamos comentado. Eu não acredito que a inflação esteja de todo controlada, como ela diz estar. Há possibilidades disto aumentar, como é óbvio. Eles vão ter que aumentar a taxa de juros se isso continuar assim. Eu duvido que, ao contrário daquilo que o Trump disse, de acabar a guerra em 4 semanas, eu sempre disse que a guerra acabaria por volta do mês de maio. Vamos a ver. Por outro lado, ontem vimos também Israel atacar uma base de gás no Irão enorme, sem a permissão dos Estados Unidos, e portanto isto obviamente afeta muita coisa, não só, e para mim continuo a dizer que é o mais preocupante é os futuros do gás, não é propriamente o petróleo que me está a assustar, é mais o gás, ok? E para quem não sabe, nós temos 3 tipos de mercado de petróleo. Este aqui é o preço do crudo, ou seja, do Brent nos Estados Unidos. No mercado, na seção de futuros, mais uma vez isto é futuros, ok? Do Brent, do crude oil, aqui na parte europeia é este o valor, e depois ainda temos outra no mercado asiático. Eu já vou falar mais um bocadinho sobre isso, porque eu tenho aqui isto tudo. Pronto, a NATO foi chamada para se meter ao barulho pelo Sr. Trump. O Sr. Trump disse que não. Peço desculpa. A Europa disse que não, que esta guerra não era deles, e então o Trump ameaçou poder sair da NATO. Isto tem sido uma semana bastante interessante, sinceramente. Estou só aqui à procura da segunda-feira, que é para estar aqui convosco aqui desde o início da semana. Esta semana também aconteceu uma coisa que é na crise, é uma crise que está a haver no crédito privado, e nós vivemos praticamente no crédito, numa sociedade de creditismo aqui. Portanto, eu falei disso na segunda-feira num vídeo privado para os membros. Depois, quem quiser, depois pode ter acesso a ele, tem que me mandar uma mensagem, mas está tudo bem. Porque está a espinha dorsal do sistema financeiro está em maus lençóis, porque se vocês olharem para os mercados, e agora não me estou aqui a recordar do ETF do ETF setor financeiro, peço desculpa, do setor financeiro, é o X qualquer coisa, XLF, exatamente. XLF. Ou seja, se nós olharmos para isto já está numa downtrend de 14%, salvo erro, desde os seus máximos no início do ano, ok? Portanto, se não são 14, são quase 16. Exatamente. Teve aqui 14 quando eu gravei na segunda-feira, já está aqui em 13%. Isto continua a ser bastante preocupante, ok? Porque é a espinha dorsal de tudo, é o sistema financeiro, e se ele está a entrar em colapso, isto pode ser um sinal de alerta. Eu estou sinceramente a ver sinais, eu já estou no mercado, para quem não sabe, desde 2019, inícios de 2020 mais afincadamente,
e lembro-me de passar uma situação semelhante em 2022 e 2023, em que em que os bancos centrais tiveram de aumentar a taxa de juro muito violentamente, e sinceramente eu estou a ver isto novamente a acontecer. E vocês não estão preparados. Vai doer muito no bolso das pessoas. Estou-vos mesmo a dizer que isto vocês não estão mesmo preparados para o que aí vem. Por outro lado, isto aqui eu vou falar mais à frente, mas eu já que tenho aqui, que eu depois, isto lá está, eu vou escrevendo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e depois às vezes fica aqui coisas repetidas ou misturadas, mas não tem problema. Porquê? Porque imaginem, nós por outro lado também vemos uma debilidade no Irão ao permitir que alguns navios passem com o petróleo. Isto é normal, porque o Irão depende dessa venda de petróleo. E agora por falar nisto aqui, o Fed voltou a imprimir mais dinheiro para injetar no crédito privado. E eu mostrei isso aqui no grupo, a balance sheet, ok? E vocês notam esta ligeira curva aqui, ou seja, isto significa que a impressora está a ser ligada. Apesar que os Estados Unidos são um dos vencedores desta guerra, porque eles, como são não só os grandes consumidores, mas também os grandes produtores de petróleo, estão a sair beneficiados com esta guerra, ok? Isto aqui era aquilo que eu vos queria falar. Isto é o montante do crédito privado, ou seja, de empréstimos que não estão a ser pagos. Porquê? Se vocês olharem para as últimas lives que nós temos feito desde o início do ano, não estão todas no YouTube, a maior parte está no grupo, só recentemente começaram a estar no YouTube, vocês vão ver que aquilo que eu mais falo ultimamente é que as pessoas não conseguem pagar os empréstimos. E na América, por exemplo, tem empréstimos de estudantes para a universidade, ou seja, tudo isso está a um nível muito alto, as pessoas não estão a conseguir pagar os seus empréstimos e está muito difícil. Se o Fed ainda tiver que aumentar as taxas de juro, lá está, é por isso que eu estou a ver um déjà vu de 2023 nesse aspecto, ok? Como eu vos estava a dizer aqui no preço do óleo, eu já vou falar disso. Isto aqui é um resumo dos setores, ou seja, o setor energético, que é um setor cíclico, que está a dar coça em tudo o resto, ou seja, tanto em small caps, mercado emergentes, mas é normal porque os mercados emergentes dependem muito do petróleo. E, portanto, se o petróleo aumenta, os mercados emergentes obviamente têm que cair porque eles exportam, por isso é que são maioritariamente são exportadores, por isso é que são emergentes também. Portanto, é normal que tudo o que é produzido, por exemplo, quem está a sair mais prejudicado nesta guerra acaba por ser a Ásia. Porquê? Porque Vietnãs, Indonésias, Índias, etc., que são as fábricas do mundo, tanto de sapatilhas, de roupa, etc. Se o petróleo fica mais caro, é mais difícil para exportar, tem que aumentar custos, porque apesar das fábricas terem sido, por exemplo, a Nike ter mudado os seus negócios para lá porque a mão de obra é mais barata, se depois custa mais a transportar, ou seja, é quase um tiro no pé, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho isso. Aqui, o preço do óleo, eu estava há bocado a falar disso. Ou seja, há três tipos de mercado, que é este aqui, isto é o mercado americano, que serve de referência, que está nos 98. O mercado europeu de futuros do óleo está nos 110, e depois ainda há outro, que eu não me estou a lembrar agora do ticket, que é o mercado asiático. E esse já vai nos 123 dólares o barril. Ok? Portanto, vejam lá a diferença. E eu acredito sinceramente que o preço de petróleo vai continuar a subir e possa então chegar isto aqui, eu salvo erro, em 2022, exatamente, o preço aqui foi nos 127, foi o máximo. Eu até vou pôr aqui uma linha horizontal, um raio horizontal. Aqui, portanto, o máximo foi por volta destes 126, 127 dólares. Ok? Eu vou contar o corpo da vela, portanto, 124, por aí. Ou seja, vocês podem quase que abrir. Obviamente, eu não opero petróleo, não é a minha especialidade. A minha especialidade ultimamente tem sido operar ouro. Pronto, quem está no grupo sabe disso. Nós temos tido bastante lucro com ouro, e também esta guerra à volatilidade tem ajudado. Eu sei que muita gente pode não gostar de Trump, mas a verdade é que sem ele não há volatilidade e os traders morrem. Portanto, como eu estava a dizer, o petróleo pode voltar a chegar a estes níveis, e acreditem, eu volto a dizer, isto vai doer bastante. Vai doer bastante. A questão que eu coloco com isto é se o dólar
não irá perder ainda mais o seu valor com esta guerra. Porque peço desculpa, a estagflação está a ser vendida como o preço vai ser vendida como o preço da liberdade. Uma vez que nós estamos a ver uma inflação a subir, nada de novo, porque já falámos disso aqui várias vezes, uma vez que o petróleo é o que move o mundo, não é? Mas, ou seja, a economia, ela não é que não esteja a não crescer, ela está a crescer a um ritmo mais lento, está a arrefecer, ok? Mas a inflação também está a crescer, ok? E isso é preocupante, até mesmo para o FED. Eu já vou falar disso disso mais também daqui a bocado. A China, por outro lado, ela tem comprado barris à Rússia a preços, preços assim muito baratos, tá? E apesar de eles terem estas reservas também, que eles já disseram, sem racionar o petróleo, eles têm reservas para 6 meses, porque eles andaram desde o início da guerra com a Ucrânia a comprar petróleo à Rússia a preço muito em conta, digamos assim, e abasteceram-se. Uma coisa que os Estados Unidos não tiveram cuidado de fazer porque eles achavam que assim que invadissem o Irão, o povo se ia também revoltar e isto ia ser tudo muito mais rápido. Por isso é que o Sr. Trump dizia ali 4 semanas, e não vai ser bem assim, mas pronto. Porque o povo, por outro lado, uniu-se, apesar do Irão ser sempre o patinho feio ali daquela região, não é? Ninguém daqueles países à volta gosta dele, o povo uniu-se e acho que ninguém estava à espera disso. Por outro lado, apesar da China estar a fazer um grande esforço também por fazer parte de uma eletrização outra vez, nós estamos a ver também centrais de carvão a continuarem a ser abertas e pronto, aqueles planos todos da Europa, da von der Leyen, a dizerem que, pronto, que vão poluir menos. Tudo o que a Europa poupar de poluição, a China gasta o dobro ou três, portanto, isto é quase nada. Aliás, a von der Leyen teve que dar um passo atrás. Eu não sei se já falei disto aqui em público, se falei só no grupo privado, mas quer dizer, aquelas ventoinhas todas que nos foram vendidas nos últimos anos, afinal não servem para merda nenhuma. Desculpem-me a expressão, mas é mesmo assim. E agora vão outra vez, sim, eu já me estou a recordar, falei nisso a semana passada, e vão outra vez abrir as centrais nucleares. Muito bem. Pronto, a previsibilidade estratégica de Trump não é nada de novo. Ele continua a utilizar aquela comunicação para testar as reações e negociar. E eu acho que se ele diz que vai impor uma tarifa, os investidores devem assumir que ele o fará e não esperar para ver, ok? Vocês também têm que reparar numa coisa, que é, vocês já repararam que à medida que a guerra avança, à medida que a guerra no Irão avança, os investidores só se preocupam com uma coisa, é como é que eu posso lucrar sobre isso? Ok? Porque, por exemplo, antes da guerra começar, toda a gente estava mortinhos, e eu lembro disto no fim de semana, a guerra começou por volta destes dias aqui, não tenho agora presente bem o dia. Não, tenho, peço desculpa. A guerra começou neste dia, 27 de Fevereiro, aqui mais ou menos. E toda a gente neste domingo à noite aqui no meio, estava à espera que o ouro batesse os 5.500, ok? Logo na semana. E o ouro, desde que a guerra começou, já caiu. Desde que a guerra começou, já caiu 15%. 15%. Mas se formos a ver desde os máximos até os dias de hoje, 18%. Ok? Porque o pessoal não está a procurar refúgio no ouro. E quase que também era preciso uma notícia destas para ele também corrigir. Isto é uma correção natural. Num ativo que já esteve a crescer, o último ano a forma cresceu, não é? Portanto, ele veio aqui desde 2024. Ok, que teve ainda esta subida, mas aqui este ano esteve quase de lado, desde o início do ano, depois até agosto. Ele subiu depois ainda 68%. Portanto, uma correção de 18% é extremamente saudável e até de certa forma previsível, assim como o SP500 estava extremamente esticado, ok? E desde que a guerra começou teve esta correção, que é natural, porque o mercado quase precisava de um pretexto para corrigir, ou seja, ele desde estes máximos também já corrigiu 6%. Isto é uma correção saudável. Se estivéssemos a falar de 30, 40%, aí eu diria que estávamos numa recessão. Ok? Agora 6, 7%, isto é uma correção completamente normal. Ah, e outra coisa, o mercado tende a esquecer o conflito em cerca de 3 semanas e volta-se a focar nos resultados das empresas e nos dados macroeconómicos, ok? Por outro lado, e eu já falei disto algumas vezes, que é
nós temos que, quando o medo domina o mercado de capitais, que deixa que o capital foge das ações e refugia-se nas obrigações do tesouro, ou seja, tanto nas bonds ou no dólar, nós temos que continuar a observar isso, ou seja, temos que ver para onde é que o smart money está a ir. E se nós olharmos para as bonds de 10 anos do governo, estamos a ver elas continuam em pico, a subir. E toda a gente vai querer alocar o seu dinheiro a 4%. Porque toda a gente sabe que o melhor pagador será o governo americano. Portanto, ninguém tem medo da dívida americana, aparentemente. Por outro lado, nós continuamos a ver um DIX bastante forte, ou seja, um dólar bastante forte, aqui muito perto dos 100 dólares, dos 100 pontos. Isto é preocupante mais uma vez, porque a política do Trump, e isto foi uma coisa que Jerome Powell na quarta-feira, eu acho que foi a primeira vez que vi o homem assim a dar uma bofetada. Então, o Jerome Powell, para quem não sabe ou para quem não acompanha, é um homem bastante pacífico, mesmo quando Trump já o insultou várias vezes. Ele sempre foi muito pacífico e esta semana ele teve muita calma, era um sorriso nos dentes, culpou logo o Trump, disse não, nós estamos a fazer o nosso trabalho, mas a inflação não baixa por causa das tarifas, por causa da guerra. Ou seja, apesar dos insultos, ele continua ali resiliente e ainda acrescentou uma coisa, que é, enquanto ele tivesse este processo que foi posto pelo Trump, não diretamente, mas por a cargo dele, que ele não iria sair do cargo. E se em maio o substituto dele não for escolhido, e isto durante o Conselho, ainda, apesar do Trump já ter nomeado algumas pessoas, ainda em votação, ainda não chegaram a um consenso, ok? Ele disse que ia continuar no cargo. Portanto, isto é péssimo para a política de Trump, porque o Trump depende muito que as taxas de juros deixam. E nós estamos a ver um período em que a taxa de juros até pode aumentar. Porquê? Porque o Irão não está a andar para trás. O Irão não está a andar para trás. Está a dar luta. E isto não é como foi com a Venezuela. Isto não é um país como é a Venezuela, ok? Portanto, o Trump também não pode sair de lá, porque senão vai ser visto como um derrotado, e isso ele não vai querer. Como vocês sabem, o Trump é uma pessoa com um ego extremamente inflado, e portanto isso não vai acontecer. E nós vimos agora, estes dias, o Trump enviar tropas para lá. Ele diz que para zonas perto de lá, acho que penso que foi para Taiwan ou para Singapura, não me recordo agora. Ah, Portanto, não, e apesar dele dizer que não vai atacar ou que não vai pôr tropas no terreno, normalmente acaba por ser o contrário. Portanto, eu acabava por estar um bocado à espera disso. E aliás, como o próprio líder do Irão disse ainda hoje, ah, o Irão confirma que não é por eles estarem a matar todos os líderes que eles têm que vai aparecer um novo governo da forma que os Estados Unidos querem, ok? Por outro lado, nós vimos também um ataque às, ah, a uma central de gás ou no Qatar que vai custar 20 mil milhões de euros, ou custou 20 mil milhões de dólares, salvo erro. E isto vai demorar uns 5 anos até ter tudo outra vez até eles recuperarem esse prejuízo. E, e eu volto a dizer, o preocupante não vai ser só o petróleo, é o gás, porque sem o gás não há fertilizantes, não há ureia, não há, ou seja, tudo que é alimentação vai começar a ser bastante difícil. E para nós europeus ainda está tudo bem, porque nós temos o preço para alimentar no supermercado, nós ainda temos, pronto, apesar de todas as dificuldades, nós vamos arranjar sempre maneira de ter, ou pelo menos dinheiro para comer, nós aguentamos, digamos assim. Agora, a pessoa que está, por exemplo, na região da Ásia está completamente lixada, para não dizer outra coisa, não é? Pronto, ou seja, a força do dólar ainda existe uma correlação direta entre os rendimentos das obrigações americanas sobem e o dólar fortalece globalmente, o que pressiona as matérias-primas como o ouro e o petróleo que são cotadas na moeda americana. A inflação e o PCE, como eu já tinha visto, como eu já vos tinha falado aqui, isto são indicadores que os investidores devem seguir, apesar de, por exemplo, o CPI, que é a inflação, ah, às vezes o Fed não estar a olhar tanto para ela, porque como houve aquele shutdown, o resultado da inflação de 12 meses, a conta não está bem feita porque o governo esteve parado, mas
continua a dizer que o PCE continua a ser um excelente dado e que o Fed olha para ele constantemente. E antes de olharmos para outra coisa que é a análise do sentimento, que é, antes de olharmos para o gráfico, devemos entender se o humor do mercado, ou seja, se os investidores estão otimistas, as más notícias são ignoradas, ou se estão pessimistas e qualquer detalhe negativo causa quedas acentuadas. Nós podemos usar, por exemplo, o indicador de Buffett para ver isso, que estava bastante alto antes disto acontecer, e era uma das razões, talvez também, porque a Berkshire tinha tanto dinheiro em caixa, ok? E ainda continua a 230%, o que é bastante. Isto, para quem não sabe, é o total do stock market a dividir pelo PIB do americano, que é o Buffett Indicator. Ainda também há o índice de medo das ações do mercado do Bitcoin, toda a gente conhece, não é? Fear and Greed Index, ok? E que está no medo extremo a 16. É engraçado que há um ano atrás também estava assim, porque naquela altura estávamos em tarifas e depois o SP500 recuperou e voltou a subir até a fazer máximos. Lá está, porque o mercado assusta-se, mas depois acaba por esquecer. E se nós repararmos no ano passado, o mercado começou por esta altura a ter aquelas notícias de tarifas, e podemos ver aqui neste gráfico, não dá para puxar mais para trás, mas que vimos aqui de uma queda acentuada em que o mercado se assustava bastante com as tarifas, mas ao longo do ano, apesar de Trump ir falando de tarifas, o mercado já continuava a ignorar. E eu acredito que o mesmo possa acontecer com a guerra aqui no Irão, até mesmo porque na Ucrânia e na Rússia hoje em dia, apesar desta guerra já ter anos, a guerra já começa a ser menos falada, ok? Porque o investidor tende a esquecer-se um bocadinho disso, ok? E a análise técnica aqui de forma isolada não chega, porque os gráficos servem para confirmar se o que a economia, os fundamentos estão a dizer já estão precificados pelos grandes bancos e as instituições. E qualquer notícia, qualquer coisa pode mover muito o preço. Isto para quem faz trading, por exemplo, o ouro tem estado bastante, apesar de estar numa tendência descida, para quem opera no curto prazo, ou fazer scalping ou assim, tem estado bastante com movimentos bastante densos, ou seja, ele pode dar uma agulhada aqui e liquidar as pessoas dos dois lados, ok? Portanto, eu pedi às pessoas para estar um bocadinho também atentos a isso e ter uma boa gestão de risco, ok? O ponto mais batido é a preservação de capital, porque, ou seja, qualquer pessoa pode errar a direção. Nós ninguém tem uma bola de cristal, é assim, nós não podemos ter a banca liquidada. O intuito aqui é sobreviver todos os dias. Epá, eu já disse, a maior parte dos traders não tem um problema de trading, eles têm um problema de capital. Porque as pessoas olham para aquilo que fazem, têm 100 euros, fizeram 10 paus, acham que é pouco, mas fizeram 10%. E eu pergunto-vos qual é o banco que vos paga 10% ao ano. Okay? Eu compreendo que 10 euros não vai mudar a vida de ninguém, eu sei disso. Agora é assim, no longo prazo, é um efeito bola de neve, ok? Pronto. Lá está. Sobre as tarifas não são como um fim, ou seja, não são vistas por mim como um fim, mas como uma ferramenta de negociação para forçar os outros países, especialmente a China, a abrir mão dos mercados no longo prazo. Isto pode gerar inflação, é verdade, mas no curto prazo também serve para limpar excessos comerciais. Ou seja, isto agora teria que entrar aqui ahm, mais a fundo no que diz respeito a isso, mas também há muitos setores aqui que acabam por ser beneficiados pelas tarifas e ninguém fala disso, ok? Porque a produção nacional acaba por sair beneficiada contra a concorrência e a mão de obra barata de fora, porque o pessoal não vai importar tanto uma vez que tem tarifas, ok? Por outro lado, o mito do fecho do Estreito de Hormuz, isto é se vocês olharem para a história, e atenção que isto aqui que o Trump está a fazer, se calhar muitos não sabem, mas um presidente dos Estados Unidos em 1980, que era o Jimmy Carter, peraí, que era o Carter, não era Jimmy Carter, peraí, presidente, ah, Jimmy Carter, exatamente. Ali por volta dos anos 80,
Ele até usou um discurso muito mais pesado que o Trump está a dizer agora e chegou a enviar para lá tropas e disse que aquela zona ali do Estreito de Hormuz, aquela zona do Golfo, que os Estados Unidos consideravam uma zona sua e que iam fazer de tudo e utilizar qualquer meio para garantir que aquela zona continuava controlada pela América, ok? Só que hoje em dia, pronto, o Trump tem um carisma muito superior, é uma pessoa muito mais influente, ou seja, tudo aquilo que ele fala acaba por ser logo noticiado pelos mídias, seja bom ou mau, a maior parte do momento é mau. Ou seja, mas aquela ameaça do Irão de fechar o Estreito de Hormuz, isso acaba por ser já ouvimos isso durante anos, ou seja, quem está no mundo dos investimentos já ouviu isso muitas vezes e nunca aconteceu propriamente, até porque o próprio Irão ia cometer um suicídio económico se o fizesse. Ou seja, porque os aliados como a China compram esse petróleo e como a Índia, etc. O Irão precisa desse dinheiro para continuar também essa guerra, ok? E o Trump já disse que se tivesse que pôr lá forças navais para garantir a passagem do Estreito de Hormuz, que o faria, ok? Portanto, isso não é propriamente. Lá está, eu volto a focar. O principal continua a ser o gás. Isso vai ser um problema que ainda pouca gente está a falar e vai ser um problema muito maior. Porque Israel, por exemplo, atacou, como eu já vos disse há bocado, as instalações do gás natural no Irão, o que levou a uma retaliação iraniana contra as refinarias centrais de LNG no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. O impacto no Qatar estimam-se danos de 20 mil milhões de dólares e uma perda de 20% da capacidade de refinação do Qatar. Isto com previsões de que a reparação demora até 5 anos. E atenção que estamos a falar de um país como o Qatar que normalmente tende a ser rápido a fazer as coisas e a construir-se e se for preciso eles põem lá a gente a trabalhar 24 horas por dia e mesmo assim 5 anos isto é bastante, ok? Portanto, isto é bastante preocupante. Por outro lado, o risco de invasão, o que é que eu fiz aqui? O risco de invasão, como eu já tinha-vos dito, a movimentação das fragatas americanas para o Golfo especula que haja uma possível invasão, apesar do Trump dizer que não, ok? Mas pode acontecer e como eu já vos disse há um tempo atrás, o Trump diz uma coisa e faz outra. Isto era aquilo que eu estava a falar sobre o petróleo, ok? Porque enquanto o Brent na Europa e o WTI nos Estados Unidos mantêm certos níveis, até porque eu já falei disso aqui no grupo, o petróleo está a ser um bocadinho manipulado no mercado de futuros, como também já aconteceu com a prata e com o ouro, e hoje vimos aqui Hoje vimos aqui a prata a liquidar 560 bilhões de dólares em 10 horas e o ouro 2,4 trilhões de dólares em 10 horas, ou seja, em pessoas que estavam long e os market makers puxaram o preço para baixo, ok? Ou seja, isto está quase a haver um trade como se fosse uma meme coin, ok? E isto é muito preocupante, ou seja, porque são vistos como ativos como safe haven. Ok, eu no domingo vou tentar fazer uma análise um, no off charts de domingo sobre o ouro, um bocadinho mais a longo prazo, ok? Eu acredito que o ouro ainda se possa recuperar, como eu já vos disse, eu acho que isto é uma correção saudável. Mas voltando ao assunto do petróleo e da fábrica do mundo, que é aquela parte asiática, ou seja, os vencedores e os perdedores, os Estados Unidos são vistos como vencedores por serem exportadores líquidos, enquanto a Europa e a Ásia sofrem com a inflação energética. A proibição da exportação. Há rumores que os Estados Unidos podem proibir a exportação de crudo para manter os preços internos baixos, o que isolaria ainda mais a economia europeia. Isto é um problema muito grave. Porque aqui depois, por exemplo, nós podemos ser obrigados a virar para a Rússia, ok? Ou até mesmo para o próprio para os próprios Estados Unidos, não acredito, porque eles podem sim ser um dos maiores produtores do mundo, mas também são uns grandes consumidores, ok? Pronto, e agora falando um bocadinho sobre aqui aquilo que se passou na quarta-feira entre Paul e, um, e Trump, ok? Nós já vimos nos últimos meses o Trump a chamar-lhe incompetente, a chamar-lhe de que está a dormir, a ser uma pessoa, ou seja, a humilhá-lo, basicamente. E o senhor, como aqui foi, eu lembro, basicamente aqui durante uma renovação, o Trump dá uma carta
ao Jerome Powell de que não tinha nada a ver com a construção que estavam a falar, ou seja, e processou até por causa disso, o que é bastante grave. E ele, apesar de continuar a ser humilhado, sempre manteve esta postura muito calma, muito pacífica. E eu acho que ele é um excelente presidente do Banco Central, faz um excelente trabalho. Mas ele esta quarta-feira ele basicamente trocou as acusações e culpou publicamente as políticas de tarifa de Trump, porque continuam a inflação persiste por causa disso e que justifica assim a manutenção das taxas de juros elevadas. E eu volto a dizer, nós se olharmos, por exemplo, eu penso que foi esta semana também, os Estados, aqui exatamente, o RBA, que é o Banco Central da Austrália, já aumentou a taxa de juros, ok? Já aumentou a taxa de juros para 4,10%. E isto pode ser um precedente para os outros bancos centrais também aumentarem, como eu vos estava a dizer. E normalmente, continuam, os bancos têm a tendência de seguir todos o mesmo movimento. E normalmente quando o Banco Central australiano aumenta, os outros também vão atrás. Normalmente, obviamente, a América e a Europa andam muito coordenadas. Pode parecer que não, mas andam muito coordenadas, uma vez que o euro-dólar são duas moedas extremamente fortes e controlam de certa parte o mundo, e isso obviamente tem que estar bastante coordenados. E eu, como volto a dizer, isto para a política de Trump não é bom. O Trump está com uma popularidade a mais baixa de sempre. Ok? Trump nunca esteve com uma popularidade tão baixa. Nós temos eleições aí à porta, ou seja, as midterms são agora no final do ano. Portanto, Trump tem que resolver este problema. O presidente do Fed, ou seja, o Powell, como eu estava a dizer, afirmou que não se ia demitir, mesmo sob a pressão ou processos judiciais, enquanto houver uma tentativa de influência política direta na instituição. Outra coisa que aconteceu hoje, e eu noticiei isso aqui há pouco, foi a CMC. A CMC, que é a Super Microcomputer, ela hoje desceu, penso que foi 27%. Não sei se entretanto já corrigiu ou não. Podemos até ver isso. Esta empresa, vocês não têm noção da quantidade de vezes que ela já foi apanhada em processos. Isto é o terceiro maior cliente da Nvidia. Eu não sei se a Nvidia hoje está a cair ou não às custas disto. Provavelmente não. Está sim, senhora. 2%. Isto é bastante para a Nvidia. Ou seja, esta empresa aqui caiu 27%. Eu há um ano atrás, em 2024, na altura comprei-a, já quando houve também um escândalo entre ela e a EY, que era a entidade que avaliava ou seja, que avaliava que faz o controlo se está tudo bem entre as ações ou não entre elas, ou seja, se está tudo regulado. E mais uma vez ela foi apanhada num escândalo, e como eu já vos disse, em 2024 eles falharam os filings para a Nasdaq, que até enfrentaram a possibilidade de serem deslistados. Em 2024, uma fraude investigada nas contas. Em 2025, a ação colapsa 50% desde os seus máximos, e hoje o co-founder é preso por smuggling de 2,5 bilhões de dólares em GPUs para a China. Ok. Pronto, isto foi uma à parte, mas porquê? Porque o impacto no setor dos semicondutores também está a ser uma coisa falada. Ou seja, o hélio, que é o subproduto do gás natural necessário para fabricar os chips, viu o seu preço subir de 50 para 500 unidades devido ao conflito no Qatar. Isto, consequências, isto aumentou o custo de produção de chips da TSMC e outros fabricantes, afetando gigantes como a Amazon, a Microsoft, a Meta, ou seja, que dependem de chips de inteligência artificial. Mas não só, porque se estas empresas continuarem a aumentar o CAPEX, e isto vai assustar muito os investidores, ok? Nós já vimos isto na divulgação também de dados da Microsoft. Eu até posso buscar. A Microsoft, quando divulgou os seus dados, teve esta queda aqui, este gap aqui que ainda nem sequer foi fechado e nem vai ser fechado tão cedo, sinceramente.
de 8%. 8%. E mesmo assim, se formos a ver, desde o gap até agora a ação já caiu 20%. Porquê? Porque ele, durante a divulgação dos resultados, apesar de ter sido positivos, bastante positivos, os lucros e as receitas, o CEO disse que iam ter que aumentar o CAPEX para continuar a investir em AI. E a seguir a Amazon fez o mesmo e também continuou a cair. Ou seja, mas isto é normal e este hype tem que, eu já disse isto uma vez, que é, tem que continuar a haver hype à volta da inteligência artificial para continuar a haver dinheiro para subsidiar tudo isto, porque senão estas empresas não têm hipótese. Nós estamos a ver um aumento de dívida nestas empresas tão grande, que antes eram empresas sempre estáveis, sempre com capital, sempre com as contas em dia, e hoje em dia está a ser um aumento tão grande que se este hype no AI isto pode correr muito mal. Por outro lado, o sistema monetário, eu já falei disto no vídeo de segunda-feira, lá está, é privado para o grupo. Quando falei da, da crise financeira que está a haver no setor financeiro, né, por causa do crédito privado. Ou seja, nós começamos a ver uma perda de confiança no dólar, uma perda de confiança no euro. Ou seja, quem é que se vai beneficiar disso? Pode ser Bitcoin, não sei. Pode ser o SDT. Market cap do SDT continua aqui com uma grande injeção de dinheiro. Agora está um bocadinho a recuperar, mas já vemos outra vez uma curva ligeiramente a aumentar. Outra empresa que eu já falei aqui, penso que foi a semana passada, ou falei em privado, me recordo agora. Não, falei na semana passada, no Weekly Outlook da semana passada, vejam depois, é a Circle. Okay? Esta empresa está muito alinhada com aquilo que pode ser o futuro da política americana. Okay? Ela atualmente está em níveis até, parece-me estar a recuperar ligeiramente. Ela já teve aqui um bom aumento desde a divulgação dos seus resultados, que foram excelentes, no dia 25 de fevereiro. É claro que a política americana pode mudar e a empresa pode sofrer muito com isso. E desde o seu IPO já desceu 58%, mas eu continuo a acreditar que no longo prazo pode ser uma empresa com bastante potencial para continuar a subir, uma vez porque está alinhada com isso e com toda a política dos bancos de CBDCs, ou seja, de controle que têm as stablecoins. Atenção que stablecoins e CBDCs não é a mesma coisa. Okay? Os bancos centrais podem usar esta crise para acelerar a implementação das moedas digitais. Isto vai gerar o quê? Controle de consumo, em vez de apenas subir os juros, que afeta todos os setores. As CBDCs permitiam que os governos restringissem os consumos de forma programável e específica. E é, por exemplo, imaginemos que eu gasto 100 euros por mês de combustível. E o governo pode olhar para os meus gastos e, como isto é um dinheiro programável, e dizer: não, tu a partir de agora só vais gastar 50 e bloqueiam-me os outros 50. E eu não consigo gastar mais do que 50 dólares, ou 50 euros neste caso, em gasolina no carro. Ok? E isto pode funcionar como uma nova camada política, monetária e de controle social, porque se vocês disserem alguma coisa, por exemplo, numa rede social contra a narrativa do governo, vocês podem ter os vossos fundos bloqueados, muito fácil. Por outro lado, também, como eu já falei a semana passada, também é uma boa prática, por exemplo, porque se a América começar a adotar esta política de CBDCs, vocês querem negociar com o maior mercado do mundo, ou seja, o mercado americano continua a ser um mercado extremamente grande, ou seja, ninguém quer ficar de fora do mercado, especialmente de ações americano. É o melhor mercado, mais rentável. De longe, me dá uma coça à bolsa europeia que nem vamos falar sobre isso. Ou seja, como eu já falei a semana passada, se nós não queremos ficar de fora, vamos ter que negociar em stablecoins. Agora imaginem o que é que poderia acontecer à China. A China é o último adversário a China vai ser o último adversário da América. Ok? E neste momento a América não está pronta, nenhum nem outro, mas não estão prontos ou seja, para entrarem numa guerra direta. Se isso acontecer, de nós termos CBDCs, acaba basicamente por
se a China não fizer ou não cumprir algo que a América queira, eles podem bloquear as suas reservas de dólares através de um botão. Ok? Por isso é que a China está, de certa parte, a fugir das stablecoins, mas não se enganem, porque se a América não continuar a avançar, e esta semana nós vimos várias notícias, especialmente da SEC, a dizer que os mercados de criptomoedas e os milhões de americanos que participam deles merecem a clareza esperada, ou seja, está sempre a haver uma mais pressão para aprovarem uma legislação sobre criptoativos, porque eles sabem que se eles não dominarem isso, a China vai também dominar essa parte. Ok? E eles aos poucos estão a dominar, a América continua aos poucos a tentar manter o seu domínio global, não só através da sua moeda, mas também através de petróleo. Ok? Mas enquanto isto durar, lá está, temos uma possível recessão no horizonte, uma visível queda entre a prata e o ouro, ou seja, com menos procura industrial pela prata. No entanto, eu no longo prazo estou mais otimista com a prata do que com o ouro, uma vez que a prata tem outros, ou seja, apesar do ouro ser visto como aquele safe haven, ninguém vai andar a carregar ouro de um lado para o outro, certo? Ninguém vai andar com uma barra de ouro nos bolsos. Por outro lado, a prata é preciso, por exemplo, para chips, é uma excelente condutora, ou seja, tem muito mais utilidade do que o ouro. Ou seja, eu continuo a estar muito mais otimista com a prata no longo prazo do que com o ouro. Eu falei sobre isso, sobre os ETFs, também está numa lista privada, só os membros é que têm acesso. Nos ETFs do mês, eu estive a ponderar adquirir um ETF de prata. Não, acabei por optar por outro setor, não está aqui a divulgar qual, como é óbvio, mas a prata está em cima da mesa como uma opção no longo prazo. Portanto, cash is king, isso já toda a gente sabe. A importância de ter liquidez, a caixa nestes momentos de alta volatilidade para aproveitar futuras oportunidades de cresce no mercado é essencial. Ou seja, eu não digo para vocês dispararem tudo de uma vez, ou seja, estamos a ver, nós vimos aqui ainda há pouco a Microsoft a cair esse 20% da divulgação dos dados. Eu não vou meter o dinheiro todo na Microsoft, como é óbvio. Se nós analisarmos, olha, tem possibilidade de ainda cair por esta zona aqui, ok? Então se calhar nesta zona aqui compramos um bocadinho. Mas não há só as 7 magníficas no mercado. Eu já falei disto várias vezes. Há outros setores no mercado. Vocês podem ver mapas de calor. O que é que pode sair neste momento? Podemos entrar numa recessão, quais é que são os setores que beneficiam mais com isso? E eu penso que até tenho aqui um print que mostrei na segunda-feira aos membros, mas isso posso-vos mostrar. Aqui está. Ou seja, se nós, não sei o que é que eu ok. Se nós já estamos, se estivermos aqui talvez num mid-cycle, a ir aqui para o fim e entrar possivelmente numa recessão, se calhar temos que olhar mais para estes setores. Já sabemos que o setor energético já está com 27% de lucro. No entanto, há outros setores, como o setor de saúde, que eu já tenho vindo a falar aqui há vários meses, penso que pelo menos há 3 meses, se não for mais, do setor de saúde e do setor de consumos, que está bastante atrativo. E, por exemplo, a Procter Gamble continua bastante barata. Ok, aqui por volta dos 144 dólares. Estamos a falar de uma empresa que é uma detentora de marcas, de muitas marcas mesmo, ok? E obviamente mesmo numa recessão as pessoas não vão deixar, por exemplo, de tomar banho, comprar papel higiênico, ou seja, as pessoas vão continuar a, a comprar, a consumir. Ou seja, e eu sei que eles têm por bastantes marcas, mais, por exemplo, do que as suas concorrentes. Isto aqui é só uma breve
resumo das marcas que eles têm, porque eles dentro destas marcas ainda têm outras, e como vocês podem ver, e se vocês olharem até às vezes para os vossos produtos que compram nos supermercados, vocês veem lá este símbolo pequeno a dizer P&G nesses produtos, ok? Porque essa marca é detida pela Procter & Gamble. É uma ação que paga dividendos sempre certinhos, ou seja, penso que há mais de 50 anos que paga dividendos, sempre crescentes, sempre ou seja, a remunerar bem o investidor. E, portanto, como eu estava a dizer, há setores que podem muito bem ainda sair beneficiados com isso. Isto se estivermos a entrar para um late cycle, ok? Depois vamos ver se entramos numa recessão ou não. Eu lá está, continuo a dizer, eu estou a ver, como já vi no setor bancário, isto não está fácil, como vimos em 2022, ou seja, estou a ver coisas semelhantes que já aconteceram aqui, e nesta altura, em 2022, também em março, se vocês repararem, ou seja, aqui em março, final do mês, também já tivemos aqui uma queda muito semelhante aos dias de hoje, ou seja, estamos ainda em março, estamos aqui já em 18%, nós ainda não fez um mês e já vamos em 14%. Portanto, aqui até junho caiu 25%, e é por isso que estou a dizer, a inflação não está controlada e nós podemos estar a ver então um possível aumento de taxas de juros, e isso vai causar muita queda no mercado. O mercado estava à espera de 2 ou 3 cortes este ano, e nós podemos ver já pela Fed Watch Tool que o mercado só já espera basicamente um corte, e isso acontecer, porque a probabilidade já nem é acontecer. Vejam que já começam a aparecer possibilidades de aumentar os juros e não de cortar, e antes aparecia possibilidades de corte. Ok, o mercado já está mesmo começar a precificar um aumento de juros. Isto aqui vamos agora ver, por exemplo, só para o ano, em abril, é que já começamos a ver aqui uma probabilidade de corte, quando antes víamos 2 possibilidades de corte ainda este ano. Claro que ainda estamos muito longe, muita coisa pode mudar, e atenção que quando a guerra acabar, o petróleo também pode vir a cair para níveis muito maior, ou seja, o petróleo antes da guerra começar esteve aqui em níveis muito baixos, e eu acredito que quando a guerra acabar que o petróleo deixa muito a pique. E atenção a uma coisa, que se vocês repararem, os Estados Unidos têm cada vez mais oferta de petróleo, agora com a Venezuela, porque ninguém mais ouviu falar de Maduro. Ou seja, provavelmente ele fez um acordo porque já ninguém mais ouviu falar nada da Venezuela, basicamente. Ou seja, os Estados Unidos tomaram conta daquilo, terão lá alguém com quem eles confiam, e pronto. Tanto é que nós vemos agora, o Trump já disse à China, se quisesse comprar petróleo à Venezuela, podia continuar a fazê-lo, mas seria em dólares. Ou seja, eles estão a garantir o seu domínio, continuar a ser o império que são, e pronto. Pronto, esta semana é tudo. Para a semana há mais. Domingo tem Off the Charts. Espero que tenham gostado do vídeo, e um bom fim de semana a todos.